Versículo 12, eu quero ler com você até o versículo 21. Vamos nessa? Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, ao qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom, como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero aqui fazer uma rápida introdução e eu não quero perder muito tempo na introdução, porque eu quero entrar logo no conteúdo do que eu pretendo falar, certo? Mas sobre essa questão do pecado, irmão, se eu for intitular aqui essa mensagem que eu irei estar trazendo hoje, eu colocaria a tirania do pecado e o seu poder destruidor, certo? O que é tirania? Tirania fala de opressão, aquele que governa com opressão. E o pecado ele faz assim, ele oprime, ele destrói. Tudo aquilo que o pecado tem acesso, irmão, ele distorce, destrói, escraviza. E é sobre este assunto que eu pretendo falar, que o Espírito Santo me capacite a falar a vocês solenemente acerca desse assunto, irmão, e que todos nós possamos ter a nossa mente cativo à palavra de Deus nessa noite, e possamos compreender com profundidade esse assunto. Mas antes de mais nada, eu quero falar aqui sobre o estado e a situação da igreja atual, irmão, com relação a esse assunto. Hoje nós vivemos em uma época em que, infelizmente, falar sobre pecado, irmão, não é agradável para muitos, né? Tem gente que não gosta de falar desse assunto. E a visão que a igreja atual tem a respeito do pecado é uma visão muito fraca, é uma visão muito pequena e superficial. As pessoas tendem a olhar para o pecado apenas como uma falta moral, ou um mal psicológico, mas não como uma ofensa direta à santidade de Deus, porque o pecado, irmão, nada mais é do que desafiar a justiça de Deus, ofender a sua eterna santidade e provocar a sua santa e justa ira. Isso é uma definição de pecado, certo? Mas as pessoas têm uma visãozinha superficial a respeito do pecado, irmão, principalmente a igreja atual, e até mesmo sobre a santidade de Deus. É por isso que as pessoas pecam sem ter medo, né? Porque elas não vê a vileza, o mal e a malignidade em que há em um único só pecado. E nós vamos ver isso no decorrer do sermão. E se nós fôssemos fazer uma comparação com a forma com que as pessoas tratam o pecado hoje, com os cristãos que foram intitulados puritanos do século XVIII, você ia ver a distância avassaladora que é da visão da igreja de hoje e desses cristãos da Inglaterra do século XVIII, chamado os puritanos. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre esses cristãos. Eles tinham uma visão tão profunda sobre o pecado, irmão, tão elevada,
sobre o pecado que eles foram apelidados de especialistas do pecado. É porque eles ficavam horas e dias examinando a maldade do seu próprio coração. E em um livro dos puritanos chamado Os Puritanos e a Convenção, metade desse livro eles tratam sobre essa questão do pecado. E ele explica com uma profundidade tão profunda e tão violenta, irmão, que não se compara com a de hoje. É como eu disse, as pessoas acham que o pecado é só um mal psicológico, uma falta moral. Mas elas não veem que o pecado é uma afronta direta a Deus, irmão, e provoca a fúria de um santo Deus. Então, a visão da igreja atual em relação ao pecado e à santidade de Deus é essa: superficial e relativizada, psicológica, e é por isso que muitos estão indo para o inferno, por não verem o negror e a malignidade que há no pecado. Então esse texto de Romanos aqui que nós lemos, você vai ver Paulo descrever as etapas e a forma com que o pecado foi introduzido no mundo e a maneira com que ele atuou na criação de Deus, afetando toda a criação, destruindo e descaracterizando aquilo que Deus criou perfeito. Eu vou tentar aqui, irmão, falar de forma objetiva e rápida alguma coisa sobre Gênesis 3, e eu quero que você abra lá comigo, mas nós vamos voltar para Romanos. Gênesis capítulo 3, por favor. Verso 1. Paulo ele disse em Romanos que por um só homem o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe a morte. E o relato dessa passagem de Gênesis 3 vai nos mostrar o exato momento da introdução do pecado no mundo. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais para ir. Agora nós lemos aqui, irmão, o exato momento da entrada do pecado no mundo, e nós, crentes, conhecemos bem essa passagem. E aqui vai nos relatar o que o pastor falou no domingo agora que passou, sobre o pecado cometido por Adão, que na teologia nós chamamos de pecado original. O primeiro pecado. O pecado que abriu as portas para toda espécie de males que sobreveio sobre a humanidade. Certo? Esse pecado original que Paulo vai chamar em Romanos, no capítulo 5, que foi o que nós lemos, de transgressão. Ou seja, não foi apenas uma falta moral que Adão cometeu, foi uma transgressão. O que é transgressão? A palavra transgressão, ela dá uma ideia de um pecado deliberado, de propósito, sobre a luz da consciência, entendendo, sabendo e resolvendo praticar aquilo. Não foi apenas uma mera desobediência, uma falta moral. O que Adão fez aqui com a sua esposa foi uma rebelião contra Deus. E um só pecado causou um cataclisma em toda a criação perfeita de Deus. Um só. Não foram 10. Foi um. Umzinho. Foi transgressão. A Bíblia diz que quando a mulher é enganada pela serpente, eu não quero entrar aqui nesse contexto, mas eu vou direto para o versículo 7, que a Bíblia diz que no exato momento em que a mulher come do fruto e dá também ao seu marido, a Bíblia vai nos relatar que os olhos dos dois se abrem, e eles passam a compreender o bem e o mal, e percebem que estão nus. O que esse texto aqui está nos querendo dizer, irmão?
antes de mais nada, nós devemos olhar para o pecado, irmão, para todo e qualquer pecado. Seja ele um pecado grosseiro, ou seja ele um pecado pequeno. Mas nós devemos entender que o pecado, ele é o maior mal do mundo, e uma força maligna, e um poder sinistro, cheio de força, que em tudo que ele tem acesso, ele devasta. A Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles perceberam que estava nu. Mas qual a diferença deles ter antes do fruto e depois que comeram o fruto? Aqui, nesse exato momento, a gente vai entender que a maldade se instalou no coração de Adão. E os olhos de Adão já não eram mais os mesmos de antes. Adão já não via mais as coisas com aquela pureza e inocência que outrora ele tinha antes da desobediência. Não. Charles Haddon Spurgeon, pregando sobre esse assunto, irmão, ele fala sobre as consequências do pecado e todos os males que sobrevieram sobre a humanidade. E nós temos que atribuir ao pecado todos os males que sobrevieram, porque ele é o autor de toda desgraça e infortúnio que acometeu o nosso mundo. Doenças, pestes, flagelos, tristeza, angústia, morte, guerras. Todos esses males que sobrevieram sobre a humanidade, foi o pecado que os trouxe. O pecado, como diz um teólogo do segundo século chamado Agostinho, ele intitulou o pecado de o Deus matança, porque ele mata. Então, nesse versículo 7, que os olhos dos nossos primeiros pais se abrem, eles enxergam que estavam nus. Mas veja, aqui, irmão, tão logo quando os nossos primeiros pais comeram do fruto proibido, os efeitos foram imediatos sobre eles. Os olhos se abriram e eles se envergonharam do estado em que eles se encontravam, porque perceberam que eles estavam nus. Aqui nós vamos ver o mal se instalando, como eu já falei, e contaminando todo o ser e o coração de Adão. E a partir de então, todos os pensamentos da imaginação do seu coração seriam maus. A partir daí, Adão nunca mais seria o mesmo, nem Adão e nem todos aqueles que proviessem dele. E a inclinação de Adão, que era santa, pura, boa, se tornou uma maldita inclinação para o erro e a desobediência contra Deus. Vamos ver isso agora no texto. A Bíblia diz assim no versículo 7, que quando os olhos se abriram e eles viram que estavam nus, eles fizeram o quê? Pegaram folhas de figueira e cozeram para poder cobrir as suas vergonhas, a sua nudez. É interessante que Adão, irmão, ele não foi em busca de Deus para solucionar o seu erro e o problema que havia o acometido, ou que ele havia provocado. Adão, ele tentou arranjar um modo de resolver por si só. E o que foi que ele fez? Ele tentou camuflar, ele tentou esconder o seu pecado, ele tentou encobrir a sua transgressão. Então aqui nós vemos que antes do fruto, as inclinações deles eram santas. Depois do fruto, o caráter de Adão foi totalmente desconfigurado. Totalmente desconfigurado. E aquele ser que Gênesis 1:26 nos diz que Deus criou a imagem e a sua própria semelhança, já não tinha mais isso. Porque quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas aqui, a imagem e a semelhança de Deus que estava em Adão, e isso nós chamamos de imago Dei, não sei se você já ouviu falar nisso, que Deus introjetou no caráter do homem os seus atributos morais, e nós vamos chegar aí. Mas aqui já não mais. Adão havia distorcido e pervertido o seu próprio caráter através da escolha que ele fez. E tão logo quando no versículo 8 a Bíblia diz que eles ouviram a voz do Senhor soar no jardim pela viração do dia, então Adão e sua mulher se esconderam do Senhor Deus
entre as árvores do jardim. Veja que coisa terrível. Você não vê aqui Adão acorrendo para Deus, irmão, e suplicando pela sua ajuda, mas você vê Adão agora evadindo, se escondendo e fugindo do seu próprio Criador. Não é assim que os homens fazem? Quando nós pregamos sobre Deus, dizemos com quem Deus é, os homens, eles fogem da justiça de Deus, eles tentam escapar e se esconderem de Deus, como diz o Hinos da harpa 15. Adão, ele foi se esconder, por quê? Porque a consciência de Adão o acusou. Ele sabia que o justo Deus desceu àquele jardim para prestar conta do seu erro. E como diz um grande puritano do século 17, chamado Samuel Bolton, ele diz que se a nossa consciência não for um freio, ela será um chicote. Se ela não for refreada, ela será açoitada. Se não ouvirmos os avisos da consciência, sentiremos os golpes. E se ela não nos impedir de pecar pela admoestação, ela nos fará sofrer pela contrição. Então nós vamos ver aqui a consciência de Adão acusando. E ele se escondeu de Deus. Você já vê aqui a inimizade que se instalou no coração do homem. Porque nos é dito que na viração do dia, Adão tinha comunhão com o seu Criador, mas agora não mais. Adão já não tinha mais deleite em Deus e já não queria mais saber de Deus, pois a escolha que ele fez o corrompeu. E ele tenta cobrir o seu próprio pecado e fugir da presença de Deus. E no versículo 8 ao 12 nós vamos ver aqui, vamos ver que a queda trouxe, primeiro, a inimizade ao coração de Adão. Vemos também medo, a fuga de Deus e a acusação contra Deus que Adão lança, ou seja, a inimizade contra Deus. Vamos ler a partir do versículo 8 ao 12. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi. Aqui nós vamos ver o que? Adão sentiu medo de Deus, medo da justiça divina, medo das consequências do seu erro, porque ele estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Certamente comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse. Veja a resposta de Adão no versículo 12. Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ó, você sabe o que significa isso? Adão, ele acusou a Deus de forma indireta do seu próprio ato. Ele disse: ó, a culpa é sua. Por quê? Porque foi por causa da mulher que você mesmo me deu. O que significa isso? A inimizade no coração de Adão foi introjetada. E ele acusou a Deus. Ele não assumiu o seu erro. Ele não confessou o seu pecado. Ele se escondeu de Deus, ele tentou encobrir, camuflar, e no entanto, quis responsabilizar Deus do seu próprio pecado. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim: nossa, irmão, Deus é tão ruim, né? Por quê? Porque ele deixa milhares de pessoas morrerem, sufocadas pelo tsunami, maremotos, pelas pestes e flagelos que sobrevêm sobre a sociedade. Nossa, esse Deus eu acho que ele não é amor. Pergunta errada. Deus, ele é tão bom que ele mata alguns milhões para que outros tenham consciência e se arrependam. Pergunta certa. Então, o mal do homem é querer responsabilizar Deus dos seus próprios erros. Foi exatamente o que Adão fez, por causa que a inimizade entrou no coração de Adão. E como eu falei, ele não foi a Deus rogar pela sua ajuda e misericórdia, mas fez folha de figueira para Eva e ele, e se escondeu. No que se tornou a criatura que outrora era a imagem e a semelhança de Deus. Se fazermos aqui, irmãos, e formos medir a distância do que o homem foi um dia, antes da queda, e o que ele se tornou hoje, você vai se assustar. Porque a Bíblia diz que ele era a imagem e a semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Segundo lugar, a ameaça que Deus havia colocado sobre o ato da desobediência, que ele disse: Adão, não coma, não desobedeça, não tomes da árvore para tu comer. Por quê? Porque no dia em que tu fizer isso,
Deus disse em Gênesis 2, 16 e 17: certamente morrerás. E foi o que aconteceu. Ele desobedeceu, e como Paulo diz em Romanos 5,12, a morte entrou através do pecado. Entrou através do pecado. Certamente. Quando Deus disse isso para Adão, Deus não estava falando particularmente ou se referindo a Adão somente, mas a toda a raça humana, pois ele era o representante e o cabeça federal de todos nós, de todos os homens, de toda a raça humana. E tudo que Adão fizesse, a consequência não viria só sobre ele, mas passaria para toda a raça humana. É por isso que Paulo diz que por causa de um único pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens, e por isso que todos os homens pecaram. Eu quero trazer uma lição para nós aqui. Eu quero dizer para você que todo pecado que você comete, a consequência do pecado não se limita só até você, mas vai afetar quem está ao teu redor. Veja que quando Davi, ele adulterou, a consequência do pecado de Davi não veio só para ele, mas toda a família de Davi e a sua casa foram afetadas. Em 2 Samuel, percorrer de Dan até Berseba e contar os exércitos israelitas, a Bíblia diz que a ira se acendeu contra Davi, e Deus enviou uma praga e matou 7.000 homens do povo de Israel, por causa do pecado que Davi cometeu. Por quê? Porque quando nós cometemos pecado, a consequência não se limita só a mim. Veja um homem que adultera. Quando o homem ele toma essa atitude, irmão, ele acaba com a sua família inteira, porque a esposa e os filhos sofrerão as consequências de tal ato. Então assim foi o pecado de Adão. Deus disse aqui: no dia em que comeres, certamente que tu morrerás. E Deus não estava falando só para Adão, mas para toda a raça humana. Eu ouvi um pastor pregar, irmão, o Heber Campos. Ele disse algo interessante que eu peguei para mim. Ele disse que para Deus só tem 2 homens no mundo. É por isso que em Romanos 5 você vai ver Paulo: Adão e Cristo. Por Adão entrou o pecado, por Cristo saiu. Por Adão entrou por 2 homens, Adão e Cristo. Ou você está em um, ou você está em outro. Certo? Então, o pecado veio, e o pecado trouxe como consequência a morte, ou seja, consequência do pecado. Se você quiser pode voltar para Romanos 12, como prometido. (5:12). 5:12. Então, a culpa do pecado que Adão cometeu, o pecado original, e a natureza corrupta que foi introduzida no coração de Adão, e a consequência de sua rebelião contra Deus, foram hereditárias, como uma herança passada de pai para filho, e passou para todos os homens. É por isso que Paulo diz em Romanos 3:23: eis que todos os homens pecaram, e separados da presença de Deus estão. Então daqui a gente já vê o poder e a força que o pecado tem. Certo? Então por um homem o pecado entrou, e pelo pecado a morte, e a morte, e ao ímpio a desgraça eterna. Como diz Spurgeon, cuja escuridão da mais selvagem tempestade é capaz de imitar o inferno, a condenação. E agora nós vamos tratar isso aqui por tópico. Agora o homem está preso com grilhões sobre seus pés e suas mãos. O pecado é como um grilhão. E esses grilhões, essas correntes que o prendem, os arrastam diretamente para o inferno, irmão, e o escraviza. Porque o pecado é uma força violenta que subjuga, que escraviza e que destrói. É um verdadeiro Golias perseguindo e desafiando toda a raça humana. Não há poder em nós mesmos para vencermos o pecado. É por isso que Agostinho vai dizer que ele é o Deus matança, porque ele matou a criação de Deus. Mesmo na criação do mesmo no coração do mais sincero santo de Deus, há um terrível inferno de pecado e corrupção, pois o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7,18, ele diz que não há coisa boa na minha carne.
Davi, em Salmos 38:3, ele diz: não há coisa sã em minha carne. Até em nós que somos convertidos, irmão, há um mundo de iniquidade e corrupção dentro dos nossos próprios corações. Em que parte de nós não há pecado, irmão? Por todos os lados nós vemos os outeiros que ele deixou: túmulos, túmulos e túmulos. E marcou para sempre a raça humana. E eu quero seguir dessa forma, irmão, para que você entenda que nós não podemos tratar com o pecado de forma superficial e ver que o pecado é uma força poderosa. O pecado em um homem educado, polido e sensato, austero, ele é como uma víbora enrolada em seu coração. Mas em um libertino, um bêbado, um viciado, é como um monstro em evolução. Mas quando é permitido ao homem fazer o que ele quer, logo nós vemos os dentes dessa víbora, irmão, penetrando nas veias de nossa alma, e o seu veneno mortal percorrendo por todo o nosso sistema. Porque o pecado é como um veneno, irmão, ele mata, certo? É por isso que Deus disse a Adão: não toque, porque certamente vocês vão morrer. Um só pecado, um só, não foram 10. Então, certamente morrerás. Quando Deus diz isso, irmão, o que é que Deus está querendo dizer com essa expressão? Significa coisas muito profundas. Porque a paga do pecado, como diz Romanos 6:23, é a morte. E que tipo de morte Deus está falando? Que espécie de morte é essa? Que morte foi essa que assolou a raça humana? O que significa isso? O que Deus quis dizer com isso? Eu vou dizer para você que pelo menos são 3 tipos de morte que Deus está falando aqui, que atingiu a raça humana. E a primeira delas está escrita em Romanos 3:23 e Isaías 59:1. A Bíblia diz: eis que todos os homens pecaram e separados da presença de Deus estão. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que nos possa salvar, nem seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as vossas transgressões o cobrem o rosto, para que ele não te ouça. Primeira morte pode ser entendida como separação da presença de Deus, porque logo quando o homem ofendeu a Deus, Deus imediatamente baniu o casal daquele jardim. Certo? Por quê, irmão? Primeiro, por 2 coisas. Porque o sentimento de inimizade no coração do homem faz com que ele tenha repulsa por Deus e odeie a Deus. E o homem natural, ele não quer Deus, ele não deseja Deus, então ele foge de Deus. E por outra coisa, Deus, ele é santo e jamais ele vai compactuar com o pecado. Os olhos de Deus são tão puros que ele não pode contemplar o mal sem que a sua ira se acenda. Deus não pode coabitar com os pecadores. Deus não pode residir com os pecadores. Deus não pode ter comunhão com pessoas iníquas, porque Deus, ele é infinitamente, profundamente santo. E o pecado nos apartou da presença de Deus. O homem natural, ele está certo. Não tem essa história: Deus mora no meu coração. Quando eu estou pregando num coletivo, eu digo isso assim: Deus mora no teu coração? Qual Deus? O Deus que você criou com tua própria imaginação? Meu querido, se essa casa não for limpa, se teu coração não for purificado, Deus não pode habitar com você, porque ele é santo. Ele tem repulsa e ódio contra o pecado. A ira de Deus se acende até o mais profundo do inferno contra o pecado, e ele não pode suportar. Então a Bíblia diz que todos os homens estão separados da glória de Deus, da presença de Deus, todos. Segunda morte, podemos entender como morte moral. Como diz em Gênesis 3:7, que os olhos de Adão se abriram, e agora os olhos de Adão eram corruptos, irmão. Não tinha problema nenhum em ele estar despido ali naquele jardim. Por quê? Porque eram inocentes. Mas quando o mal entrou, eles começaram a ver aquilo ali com olhos maus. Inclusive,
É algo interessante, irmão, porque tem um texto, se eu não me engano é em Tito 1,15, que diz que todas as coisas são puras para aqueles que têm a mente pura, mas porém nada é puro para os de mente contaminada. Tem cristão que a gente fala coisas que eles entendem em duplo sentido, irmão, e levam para o lado da maldade, porque são pessoas de mente contaminadas, assim como Adão. Adão, ele viu a maldade ali na sua própria nudez, e no entanto se envergonhou disso. Eclesiastes 7:29, Deus criou o homem reto. A Bíblia diz, mas o homem buscou muitas invenções. A Bíblia diz que a garganta do homem é como um sepulcro aberto. São amantes de si mesmo. Por seu caminho, a caminho de miséria e destruição, eles não conheceram o caminho da paz. São homens corruptos por natureza, porque a sua moralidade foi corrompida. Ou seja, corrompimento do caráter, está morto, como diz Efésios 2:3, em delitos e em pecado. Isso significa o que, irmão? A distorção da imagem e a semelhança de Deus no homem. E eu quero explicar isso aqui, e vamos correr, porque a hora passa rápido. Isso que significa, irmão, morte moral. Quando Deus criou o homem, a Bíblia vai nos dizer que ele foi criado à imagem e à semelhança, ok? Mas o que é que significa Deus ser criado à imagem e à semelhança, ou o homem ser criado à imagem e à semelhança do seu próprio Criador? Significa que, quando Deus criou o homem, na teologia nós vamos estudar uma disciplina chamada os atributos de Deus. Você já ouviu falar disso? E os atributos de Deus são qualidades ou características que Deus toma para si. O que é os atributos de Deus? É a santidade, a justiça de Deus, a bondade, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Isso são partes do caráter que compõe e descreve quem Deus é. E há duas categorias de atributos. Existem atributos morais e atributos divinos. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos divinos? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, onisciência. São atributos divinos, incomunicáveis, que Deus não deu ao homem. O homem não é onipotente, o homem não é onipresente, o homem não é imutável, o homem não é eterno, infinito. E o que são os atributos morais, comunicáveis? É a santidade, a bondade, a pureza, a verdade, a justiça, o amor. Esses atributos morais, quando Deus formou o homem e o criou, Deus inseriu ele na estrutura e na alma de Adão. Ou seja, Adão refletia o caráter do seu próprio Criador nesse sentido. Mas quando o pecado entrou em Adão, ele foi distorcido. O pecado, ele desconfigurou em Adão a imagem e a semelhança de Deus. Isso é entendido também como depravação total. Ele reflete a imagem de Deus de uma forma turva e deturbada, distorcida. Eu digo que o homem, ele reflete agora a imagem e a semelhança de uma aberração, de uma besta, de um animal, de um facínora maldito. E ele se tornou capaz de matar, esquartejar, roubar, adulterar, prostituir, blasfemar contra Deus, e capaz de fazer os males inimagináveis que a nossa mente humana pode pensar. Está vendo? Isso é distorção moral, morte moral, o corrompimento do caráter. Agora, a terceiro nós podemos entender como a morte eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz: bem-aventurado aqueles que não que participam da primeira ressurreição, pois sobre eles não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? A condenação no inferno, a separação da presença de Deus para toda a eternidade. Porque, como diz Samuel Bolton, ele diz que o pecado foi aquele que assentou a pedra angular da câmara mortuária das trevas e tem enriquecido o inferno com os tesouros da ira, de fogo e enxofre. O inferno foi criado por causa do pecado. Deus criou o inferno por causa do pecado, pois o pecado fez o homem alvo e objeto da ira de Deus. O pecado é o canal onde a ira de Deus percorre até o seu alvo. Quem? Os pecadores. É por isso que não tem como Deus condenar o pecado sem punir pessoas no inferno. E Deus odeia quem anda na prática do pecado.
A ira de Deus está pesando sobre a cabeça dos condenados. Eles estão caminhando por cima da fornalha ardente do inferno. Eles estão numa situação muito complicada. E os condenados no inferno sabem muito bem disso, irmão, pois eles carregam sobre si o peso eterno da ira de Deus. São como moribundos sem poder morrer, sempre consumindo, mas nunca consumidos. Você está entendendo o que é que o pecado causou? O inferno foi criado por causa do pecado, para Deus castigar os ímpios no inferno. Deus vai esmagar os ímpios lá no inferno. Lá Deus vai executar a mais completa justiça e despejar a sua ira eterna sobre os prevaricadores e rebeldes. Isso é chamado de segunda morte. Segunda morte. Isso é terrível. Isso é muito terrível. Porque esses efeitos passou para toda a raça humana. Toda a raça humana. O pecado, terceiro lugar. O pecado é o maior mal no mundo. Por quê? Porque ele se dispõe a combater contra o maior bem do mundo, o qual é Deus. Ele vem em campo aberto para desafiar e combater contra o próprio Deus. Então nós vamos agora medir a maldade do pecado por esse aspecto. Entenda que o maior bem do mundo é Deus. Deus é o sumo bono, o sumo bem. E o pecado, ele pode ser entendido como o maior mal existente no mundo. Por quê? Porque ele se dispõe a combater e a desafiar o próprio Deus. O próprio Deus. Um puritano disse que se o mal em que há no pecado ele fosse proporcional, irmão, a Deus, assim como Deus ele é infinitamente bom, também o pecado fosse tão mal quanto Deus é bom, o pecado ele porfiaria para destruir Deus do universo. Eu quero te explicar, talvez você não me entendeu. Deus é infinitamente bom, só que Deus é mais bom do que o pecado é mal. Mas se o pecado fosse tão mal quanto Deus é bom, o pecado ele porfiaria para destruir a Deus. Você me entendeu? Por quê? Porque ele se dispõe a combater contra o próprio Deus. Quando os membros daquele ladrão foram fixos naquela cruz, você vai ver que ainda havia um membro dele livre ali. E através daquele homem, o pecado, ele ainda quis injuriar Cristo, lançando seu veneno cruel contra Cristo. E disse: se tu és o Filho de Deus, então desce daí. Foi o pecado que matou Jesus na cruz. Jesus foi condenado no Calvário por causa do pecado. O peso da ira de Deus foi despejado sobre o bendito Salvador por causa do pecado. Então, se o pecado fosse infinito, seria muito difícil para Deus lidar com ele, para Deus perdoá-lo, para Deus vencê-lo, para Deus subjugá-lo. Mas louvado seja Deus, irmão, que Deus é mais bom do que o pecado é mal. A bondade de Deus é muito mais infinita do que o mal em que há no pecado. Então, mas há mais bem em Deus do que mal no pecado. E o pecado levou Cristo para a cruz, e Cristo foi moído por causa dele. Certo? Isso eu já falei. Agora eu quero rapidamente, irmão, abra comigo em Provérbios 14, versículo 9. Quem está me entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Estou tentando falar aqui da forma mais simples possível. Provérbios 14, 9. Diz assim: os loucos zombam do pecado. Só a parte A. Os loucos zombam do pecado. Agora, levando em consideração tudo quanto antes aqui eu falei, e comparando com esse texto que nós acabamos de ler, como que o homem, como podemos entender a maldade e a malignidade em que há no pecado? Veja o que é que esse texto acabou de dizer para nós, que os homens, os loucos, eles zombam do pecado.
Os homens zombam daquilo que destruiu, daquilo que desconfigurou, que corrompeu toda a pura e a perfeita criação de Deus. Louco é aqueles que brincam com o pecado. É estranho ver, irmão, a leviandade em que os homens têm em relação ao pecado, pois eles são capazes de zombar, se divertirem com o pecado, usando o pecado como entretenimento, esporte, como uma diversão, como um passatempo, e brincam. Por isso que eu falei aqui, que a própria igreja não tem a dimensão do que isso significa. A Bíblia diz em Jó 15:16, se eu não me engano, eu tenho aqui 15, mas que é esse mesmo, que os homens eles bebem o pecado como quem bebe água. Os homens se divertem com o pecado. Eles brincam, eles zombam com o pecado. Eu faço uma pergunta aqui nessa noite para nós, irmão. Quem aqui se divertiria com veneno? Quem aqui brincaria com sua própria dor? Quem aqui seria capaz de brincar com a sua própria morte? Quem aqui seria capaz de se divertir com o inferno? Ou aquilo que foi tão amargo para Cristo e será amargo para você também, caso a nossa alegria no pecado não se converta em tristeza? Pois eu te digo, os homens são capazes de fazer isso. Cada pecado, irmão, que o homem comete é um punhal cravado no coração de Cristo, é crucificar a Cristo novamente, é uma blasfêmia contra Deus, é um desafiar a sua justiça, é um zombar de sua paciência, é um desprezo pelo seu amor. Isso é o pecado. E Provérbios nos diz aqui que os loucos zombam do pecado. Agora, quando que isso acontece, irmão? Como que o homem se torna tão mal assim? Como é? Aonde é? Roma nos diz, não se preocupa não, que a gente vai rapidamente aqui aplicar os textos de Romanos, viu, irmão? Eu li o texto, nós vamos aplicar. Mas vamos lá. Quando que isso acontece? A Bíblia vai dizer, em Salmo 51, verso 5, Davi, um dos maiores santos do Antigo Testamento, olha o que é que ele escreve: eis que iniquidade eu fui gerado, e no ventre de pecado deu à luz a minha mãe. Ou seja, na concepção, no ato de fecundação entre um homem e uma mulher, quando uma criança é gerada, quando o espermatozoide se fecunda com o óvulo da mulher, e ele gera uma criança ali, o mal do pecado já se introjeta naquela criança, e aquela criança nascerá toda constituída em pecados, como o próprio Davi nos revela em Salmo 51, verso 5, iniquidade fui gerado. Se você ler Salmo 58, verso 3, tem uma declaração profunda que nos diz o seguinte: alienam-se os ímpios desde o ventre da sua mãe, andam erradamente desde o dia em que nasceram, proferindo mentira por toda a sua vida. O homem ele já nasce alienado, desviado de Deus, ele já nasce condenado, com a sina para o inferno, por causa do pecado. Certo? Não diz que ele é um filho do amor de Deus, que são filhos de Deus. A Bíblia vai chamá-los em Efésios de filhos da ira, por natureza. Olha, isso é assustador, irmão. O homem ele é um filho da ira por natureza. Ele já nasce corrompido, desviado de Deus, condenado, com a sina para o inferno. Você está me entendendo? Gênesis 8, 21 vai dizer que quando Noé desce da arca e Deus faz um pacto com ele, Deus diz algo interessante: eis que eu não vou destruir mais os homens com as águas do dilúvio, porquanto o coração do homem é maligno e perverso desde a sua meninice. Ou seja, uma criança nasce constituída em pecado. Quando ela cresce, invariavelmente ela vai pecar contra Deus e se inclinar para o erro, porque a natureza dela é essa, se inclinar em desobedecer a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui precisa ensinar uma criança a fazer o mal? Você não precisa ensinar, ela aprende sozinha. Por quê? Porque a inclinação dela é essa. Você não vê crianças invadindo bibliotecas para aprender algo produtivo, geometria, aritmética, algo construtivo. Mas você vê crianças aprendendo a fazer o mal desde a infância, porque a Bíblia diz que é mal
desde a sua meninice, o coração dos homens. E eles já nascem desviados. Bebês, eu não creio nisso. Porque elas não têm noção de pecado. Ainda que ele seja constituído em pecado e nasça condenado, todo homem nasce condenado, certo? Ele não é culpado de pecado praticado. Ele é culpado do pecado original. Todos nós éramos culpados. Mas o Cordeiro de Deus veio remover essa culpa, tirar o pecado do mundo. Mas quando uma criança cresce, ela se inclina para desobedecer. Aí ela vai ser responsável. E um bebê que morre, irmão, vai para o inferno? Não, porque Jesus disse que as crianças pertencem ao reino dos céus. E Paulo diz que ele foi predestinado desde o ventre de sua mãe. Ou seja, a predestinação aconteceu antes do nascimento. Então um bebê que morre na infância, ele era um predestinado. Mas se Deus deixou ele crescer, aí nós vamos ver, irmão, no decorrer da sua vida, se ele é predestinado ou não. Mas eu não creio que Deus manda para o inferno criança, porque eles não têm consciência. Mas quando ele cresce, aí você vai ver o mal se manifestar, irmão. Você vê nas ruas as crianças dançando funk, cantando Anitta, são fã de Anitas, né? Uma mulher diabólica, filha de Satanás. Você vê que a admiração das crianças de hoje não é por Moisés, Paulo, Jesus. Eles admiram Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, só ímpio. Ou seja, se inclina àquilo que é contrário a Deus e não àquilo que é bom. Então são chamados de filho da ira. E o homem, ele é incapacitado a fazer o bem. O homem já nasce condenado, certo? Vamos ver aqui, ó, dá tempo. Estou conseguindo fazer milagre aqui, né? Pérez me conhece, sabe? Aleluia. Vamos nessa. Agora vamos. Romanos 5, irmão. Eu falei que ia aplicar o texto. Vai lá para Romanos 5, capítulo que nós lemos. Agora é a hora. Então, daí nós aprendemos, irmão, os efeitos que o pecado causou, certo? A morte, a doença, o flagelo, as guerras, os assassinatos, o ódio, o adultério, o desejo lascívico. Todo o mal é proveniente do pecado. É como um embrião, irmão. É uma semente do inferno. Nenhuma tristeza, dor ou angústia teria ferido a raça humana se o pecado não tivesse semeado ali, ó, a sua semente do mal. O pecado, ele é como a caixa de Pandora, da onde todo o mal veio sobre a humanidade. Não é descrito na palavra de Deus que o pecado, ele é vencido pelo esforço nato da natureza humana, mas nós vamos aprender como deter esse poder. Nós vimos quão mal é o pecado, o quão destruidor e tirano ele é. Como diz Santo Agostinho, o Deus matança. Agora vamos ver, irmão, quem é mais forte, se é o pecado ou se é a graça. Amém? Leia comigo, estamos em Romanos, né? A Bíblia diz que o pecado entrou. Verso 13 disse que a lei, porque até a lei o pecado já estava no mundo, só que o pecado não era atribuído, porque a lei ainda não havia sido instituída. Mas mesmo assim, o pecado sem a lei ter sido instituído, ele já reinava, ele predominava, ele matava, de sorte que até aqueles santos que não praticaram pecado na semelhança de Adão, foram afetados. Por isso que eu disse que no coração do mais perfeito santo, há um terrível inferno de pecado e corrupção. Nós temos que ter consciência disso. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu tenho consciência que há maldade aqui, irmão. Certo? Aquele que confia no seu próprio coração é insensato, diz Provérbios. Não confie nele. E a Bíblia diz, agora leia comigo o 15, é aí que eu quero entrar. Mas não é assim um dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. 16, e não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito, a salvação, veio de muitas ofensas para a justificação. Agora leia o 17, porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou, por esse
a morte reinou, por isso, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Preste atenção, eu quero que você olhe para cá. Você já reparou, irmão, com que frequência o apóstolo Paulo cita a palavra morte em Romanos? Se você for ler Romanos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, você vai ver que parece que Paulo está escrevendo um livro de terror, porque ele escreve muito a palavra morte, morte, morreu, o pecado matou, a morte reinou, a morte fez isso, a morte aquilo. E essa palavra morte, quando Paulo ele repete demais, ela assume aqui pelo menos dois sentidos, dois aspectos. Nós temos aqui o aspecto positivo e o aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo? A morte pelo pecado, a morte entrou no mundo, o pecado reinou sobre os homens, o pecado passou a todos os homens, a morte passou a todos os homens. Sentido negativo. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Negativo, certo? E o positivo? Se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Se já estáis mortos com Cristo, estáis justificados, porque aquele que está morto por pecado, está justificado. Fomos sepultados no batismo da sua morte. Esse é o sentido positivo. E o negativo é que o pecado devastou, matou a raça humana. E o positivo é que nós temos que morrer para o pecado. O que eu quero dizer com isso? Por que Paulo fala de tanto de morte nesses dois sentidos? Primeiro, quando ele fala no aspecto negativo, eu tenho e entendo que o apóstolo Paulo escreveu nesse sentido para nos mostrar o efeito destruidor e o poder em que há no pecado e que nós não devemos ignorar, porque o pecado mata, certo? E por que ele escreve num sentido positivo? Agora aí é que eu quero entrar. Para fazermos nós entender que somente, segura a frase, a morte da morte, na morte de Cristo, é capaz de vencer essa morte que o pecado causou. Irmão, não entendi o que você disse. Somente a morte da morte, na morte de Cristo no Calvário, pode nos livrar da morte que o pecado causou. Como assim? Ele diz aqui no versículo 15 que o dom da graça, o dom gratuito, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de, dá tempo, que é de um só homem, Jesus, abundou sobre muitos. Repare, se você ler o versículo 20 comigo, ele vai dizer o quê? Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a lei fez o pecado abundar. A lei nos mostra, a palavra de Deus hoje nos mostrou o quão abundante é o pecado sobre a raça humana e os seus efeitos, o quão destruidor, nocivo, vil, maldito, maligno e infernal é o poder do pecado. A lei nos mostra o quão abundante é o pecado sobre a raça humana, mas ele vai dizer que aonde o pecado abundou, a graça de Deus, ela se faz muito mais abundante, porque naquela cruz, Cristo em sua morte, ele quebrou o poder da morte que nos escravizava e que nos matava. Abra comigo agora, irmão, em 1 Coríntios capítulo 15. É nesse que nós vamos concluir aqui a mensagem, por favor. Quero te explicar aqui de forma clara isso. Primeiro Coríntios 15. Leia comigo o versículo 54 até os 57. Vamos lá? Vamos rápido aqui que o tempo está se esgotando. Contagem regressiva para o final. 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi o quê? A morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão de quê? Da morte
é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui é o seguinte: a morte, ela entrou no mundo através de quê? Romanos 5,12, do pecado. E Paulo está dizendo aqui que o aguilhão da morte é o quê? O pecado. Ou seja, a força da morte para nos matar, o poder da morte é o pecado. O pecado foi que fez o homem morrer. Aquelas mortes que nós falamos aqui, morte moral, espiritual, inferno. O pecado, que é o aguilhão da morte, trouxe isso à raça humana, à humanidade. O que é um aguilhão? Aguilhão é uma lança com um ferro pontiagudo, irmão, certo? Com um ferro que fura, que mata. Esse aguilhão é o pecado, ou seja, o aguilhão da morte, o poder de matar. Mas na morte de Cristo, quando Cristo levou o pecado sobre ele e ressuscitou de entre os mortos, a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o quê? O pecado, é a força do pecado, é a lei. Ou seja, o que impulsiona o pecado, o que faz o pecado abundar, o que faz o pecado se tornar excessivamente maligno, é a lei. Porque Paulo vai dizer que eu não conhecia pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. E o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, e pelo pecado me matou. Ou seja, o pecado, a lei desperta o pecado e o torna patente, saliente. E esse pecado é o aguilhão da morte, certo? Mas quando Cristo veio ao mundo, que cumpriu toda a lei de Deus, todos os requisitos da mais perfeita lei de Deus, e também cumpriu no sentido que ele teve que morrer, ou seja, cumprindo a condenação que a lei exigia, ele levou o pecado sobre ele, o aguilhão da morte, certo? E morreu, foi sepultado. Mas quando ele ressuscitou, em sua ressurreição, ele quebrou o poder do pecado, ele quebrou o aguilhão da morte, ele despedaçou o poder que nos matava. É por isso que Paulo está dizendo aqui, o aguilhão da morte é o pecado. Quem lembra quando Pedro está pegando em Atos, que é que ele diz? Solta as ânsias da morte, porque não foi possível que por ela ele fosse detido. A morte não pôde deter a Cristo. Essa morte que nos alcançou não pôde subjugar o Filho de Deus. É por isso que Paulo diz que Cristo, a graça de Cristo, é mais abundante do que a força do pecado. A morte que nos atingiu, Cristo foi abandonado por Deus, Cristo levou a natureza e o pecado do homem, e Cristo sofreu na cruz os terrores do inferno, certo? Levou as 3 mortes sobre ele. Mas quando ele foi sepultado e ressuscitou, ele despedaçou o poder do pecado. E Paulo vai dizer: agora onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado, ó inferno, a tua vitória? Onde está? Onde está o poder que podia nos matar? Onde está esse poder ameaçador que eu descrevi essa noite aqui, que poderia nos subjugar? Não há mais, irmão. Por quê? Porque a graça nos livrou desse terrível mal. A graça nos livrou dessa terrível morte, desse aguilhão infernal. E Cristo venceu, ele triunfou. Por isso que ele diz: eu dou graças a Deus, porque ele nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Aonde mudou o pecado, irmão, a graça ela se fez mais forte do que o maldito pecado. Então nós podemos confiar, irmão, e crer que o pecado jamais há de nos vencer. Jamais. Por quê? Porque a graça de Deus ela é infinita, ela é eterna, ela é onipotente, ela pode subjugar, sufocar, destruir, aniquilar o pecado, porque foi o que Cristo fez naquela cruz. Ele aniquilou o pecado, ele quebrou as cadeias do inferno, ele quebrou esse grilhão para sempre. Amém? Por isso que tem uma frase: a morte da morte, na morte de Cristo. É uma frase de John Owen. Amém, irmãos?